Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integrada, o INPEcast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje o nosso tema é sobre altas habilidades e superdotação. Porque esse diagnóstico traz tantos desafios, né? A convivência e a vivência e a experiência como um todo, social, escolar, enfim, em todos os ambientes, é tudo tão desafiador, mas também traz muitas oportunidades. E eu tô aqui com a doutora Priscila, que vai nos esclarecer, gente, tirar dúvidas. Quem tiver dúvida, manda dúvida pra gente aí também, para que essa informação seja disseminada para o maior número de pessoas, porque vai ser super esclarecedor. Doutora Priscila, muito obrigada por ter aceito esse convite, por falar desse tema que ainda é obscuro, mas precisa ser falado, porque sim, as crianças, os adolescentes e os adultos com altas habilidades e superdotação estão no nosso dia a dia, sim, né? E doutora Priscila, quem é a doutora Priscila, primeiramente, né? Tá, vamos lá. Primeiramente, obrigada, Michele, pelo convite. É um prazer falar sobre um tema que eu amo, então para mim não tem nenhum esforço em estar aqui, está sendo muito bom. Eu sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga, eu tenho um doutorado nessa área, então meu doutorado estudou crianças e adolescentes com esse perfil cognitivo de altas habilidades e superdotação. Além disso, eu também sou professora na graduação e supervisora em alguns estágios, né, no estágio de avaliação psicológica infantil e no estágio em neuropsicologia. Que, por sinal, gente, eu sou admiradora, né, da professora, da profissional. Fui professora da Michele. E aí, Priscila, vieram alguns assuntos, né, falando sobre altas habilidades. A gente, às vezes, observa um adolescente que tem altas habilidades, mas a gente acha que altas habilidades e superdotação, nossa, né, que coisa maravilhosa. Mas existem muitos desafios. Sim. Primeira coisa, o que são as altas habilidades e o que é a superdotação? Tá. Eu acho que eu vou começar logo esclarecendo o termo e depois esclarecendo o que altas habilidades e superdotação não é, que aí vai ficar mais fácil de entender o que é, tá? Sim. A primeira coisa é com relação ao termo, Michele, tanto faz falar altas habilidades ou superdotação. Então não há distinção entre os termos, a gente escreve até na legislação com a barra, porque tanto faz ou altas habilidades ou superdotação, quer falar sobre a mesma coisa. Então isso é importante esclarecer, porque às vezes eu recebo pais ou outros profissionais que falam assim: ah não, mas essa criança, ela não é superdotada, ela tem só altas habilidades, como se fosse um espectro, como se altas habilidades fossem um pouquinho menos, um tiquinho menos, e superdotação fosse uau. Na verdade é a mesma coisa, né? Então a gente utiliza os dois termos de forma sinônima. E primeiramente, o que altas habilidades não é? Então, altas habilidades e superdotação não é genialidade. Então, o que é um gênio, né? O gênio é uma pessoa que ela se destacou naquela sociedade, que ela produziu ali alguns feitos que ficaram marcados ali na história da humanidade. Então, o gênio, ele já morreu. Ele é alguém que teve ali uma desenvoltura muito acima da média, que se destacou e que deixou algo, algum legado, algum produto, algo para aquela sociedade, e ele faleceu. Então, às vezes eu percebo essa confusão em achar que a criança, o adolescente ou mesmo o adulto superdotado precisa ser um gênio. E aí eu recebo os pais que falam assim: eu estou trazendo meu filho, mas meu filho não é Mozart. Aí eu digo: tudo bem, ele não precisa ser Mozart, tá tudo bem. Né? Então, assim, a genialidade, ela é algo que tem mais a ver com essa questão do legado histórico. E existe também a precocidade, que é aquela criança que ela tem mais facilidade, ela tem uma rapidez maior em atingir aqueles marcos do neurodesenvolvimento. Ela anda mais rápido, ela fala mais rápido, então tudo nela é antes, um pouquinho, da curva normal. E isso é a precocidade. A precocidade, ela é comum do perfil de altas habilidades, mas ela não é necessária nem obrigatória. Ela é comum, tá? Então, geralmente, é comum que venha nessa anamnese, quando a gente conversa com essa família, a família diga: olha, foi tudo rápido, às vezes na comparação com o irmão, na comparação com os primos, quando a gente viu nem engatinhou, já foi andando, ou então falou assim, do nada a gente virou, essa criança está falando inglês, português, assim, é uma coisa meio assim, uma aprendizagem por osmose, digamos assim, e isso é bem comum, mas a precocidade, ela não é obrigatória de existir no perfil, né, de altas habilidades. Então,
Ela é comum, mas não é necessária. E a outra coisa é a criança prodígio, que eu percebo que também há muita confusão com relação a isso, né? Então, a definição de prodígio é uma criança que ela alcança um desempenho profissional em algo antes dos 10 anos. Então, vamos supor, Mozart também era uma criança prodígio. Então, assim, as crianças que elas podem aprender, sei lá, a compor uma peça inteira no piano no nível profissional com 4 anos de idade, isso é uma criança prodígio, de fato. Mas seu filho, ele não precisa estar nesse nível de profissionalismo em algo, né, no piano, no xadrez, no futebol, para ser considerado depois entrar num perfil de identificação de altas habilidades de superdotação. Também não é necessário nem obrigatório, do mesmo jeito da precocidade, certo? Então, acho que esclarecendo que altas habilidades não é, aí sobra o que altas habilidades define, né, o que é. Então, é um padrão diferenciado de habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, a gente pensa logo assim, quando a gente pensa em altas habilidades, a primeira coisa que vem à cabeça é logo inteligência. Mas a inteligência é a cerejinha do bolo, né? Existem uma combinação entre características, entre traços que são herdados, entre questões ambientais, entre um estímulo adequado e um estímulo correto, e em características até de temperamento ou de personalidade, se a gente está falando do superdotado adulto. Então é essa combinação bonita assim, entre esses 3 aspectos, entre algumas características que eu herdei, né, e isso já tem evidência científica suficiente de que parte desse potencial, dessa carga é herdada. É genético, então? Então, uma parte, sim. Uma boa parte, inclusive. E existe também a questão do direcionamento de um ambiente. Então, aquele ambiente é um ambiente enriquecido de estímulos, né, enfim, que fazem com que aquele talento, que às vezes ele era só emergente, ele realmente floresça. E existem algumas características de temperamento, quando a gente fala em criança, ou de personalidade, quando a gente fala em adulto, que potencializa ainda mais. Então, é esse conjunto de habilidades, de aptidões, de aprendizado rápido, e que a gente chama de altas habilidades. Pode ser em uma área específica, ou pode ser um pouco mais genérica, generalista, em mais de uma área. E Priscila, quando a gente olha para a criança e fala, tem alguma coisa ali, ou tá precoce, ou tipo, tá acontecendo uma habilidade ali que eu não ensinei, é aquela pergunta, de onde vem isso? De onde veio? Muito bom, muito bom. De onde vem, né? O menino fala russo. Do nada? Como assim, né? Então, esse pode ser algum sinal de que tem alguma coisa ali que a gente precisa investigar. Existem outros sinais que a criança, né, a gente está falando do infantil, porque ali ela é muito rudimentar e aí precisa muito do olhar dos pais, cuidadores, né? Os adolescentes e adultos já conseguem se expressar e já conseguem sentir mais ou menos. Mas quando pequenininho a gente consegue identificar de uma forma, tem alguma coisa ali que... Sim, existem alguns sinais precoces que valem a pena acompanhar e dar uma olhada, mas é importante também falar, Michele, que assim, em termos de identificação, de avaliação neuropsicológica, talvez não seja tão interessante fazer tão cedo. E isso eu estou falando porque eu estou recebendo muitos pacientinhos com 2 anos, 2 anos e meio, e aí nós já temos instrumentos formais que possibilitam a avaliação da criança a partir de 2 anos e meio. Temos algumas baterias padrão ouro de avaliação da inteligência que já permite iniciar com a criança de 2 anos e meio, um bebê, na verdade, né? Mas algumas coisas do perfil de altas habilidades, elas seriam mais interessantes se a gente pudesse ter a perspectiva do universo da escola, da socialização com pares, com outras crianças da mesma idade, para facilitar nesse processo de diagnóstico. Então, falei diagnóstico, mas já vou eu mesma me consertar. A gente não usa a nomenclatura de diagnóstico para outras habilidades. Acaba que eu trabalho com outras realidades e a gente confunde um pouco. Mas quando é uma questão de altas habilidades, a gente usa identificação. Ok. Né? Por quê? Porque o diagnóstico a gente deixa para quando a gente está falando de patologia, de síndrome, de transtorno. Mas as altas habilidades de superdotação não são um transtorno. É tanto que você não vai ver uma linha falando de altas habilidades nem no DSM, nem na CID, que são os nossos manuais diagnósticos, né, da psicologia e de outras áreas da saúde, da psiquiatria, da fono. Então todo mundo seguia por esses grandes manuais e lá não vai ter nada falando sobre altas habilidades, porque são manuais voltados para transtorno. E altas habilidades é uma condição. Então não é um transtorno, é um modo de ser, está no mundo diferenciado e não vai ter nada lá. Então isso dificulta um pouco, como que eu posso dizer, compartilhar o conhecimento com outros profissionais de saúde, acaba ficando uma área
um tanto quanto restrita. Então, a identificação de pré-escolar, que são crianças com menos de 6 anos, eles têm esses sinais, como que você está falando assim, a criança aprendeu assim, com muito pouco esforço ou com muita pouca participação dos pais. Isso é uma história bem comum na clínica, e aí isso vai justamente confirmar um dos nossos modelos teóricos que a gente mais usa hoje para quem trabalha com a identificação desse perfil, que chama modelo dos 3 anéis de Renzulli, tá? E existem vários outros modelos teóricos que explicam até de forma mais robusta as altas habilidades de superdotação, mas o de Renzulli, ele ganha assim o coração dos pais porque ele é muito didático. Vê se tu me entende. Se conseguir me entender sem eu desenhar, tu vai ver que ele é bem didático mesmo. Então chama modelo dos 3 anéis porque basicamente Renzulli faz 3 círculos, que eles têm um núcleo em comum, então ele tem ali um conjunto de interseção, e lá no conjunto de interseção é que está o perfil de altas habilidades de superdotação, tá? E o que são então os 3 anéis? O primeiro anel, Renzulli fala que é uma habilidade notavelmente acima da média. Esse anel ele se destaca muito facilmente, principalmente quando a criança está na escola. Então às vezes o professor já chama pai, mãe, olha, dá uma olhadinha, né? Ou então comunica para os outros educadores que aquela criança ela aprende muito rápido, ela aprende com menos repetições e ela está num nível talvez superior ao restante da turminha. Então esse anel, eu até falo para meus alunos, eu brinco, eu digo, ele é o mais fácil. Porque a gente tem instrumentos, bons instrumentos na psicologia para avaliar esse anel de habilidade acima da média. Note que Renzulli, né, Joseph Renzulli, que é o nome do autor, ele não fala inteligência acima da média, ele fala habilidade acima da média. E aí a gente já começa a desconstruir alguns estereótipos. Sim. Né? Justamente esse estereótipo do gênio que eu te falei. Então não necessariamente é uma inteligência lógico-matemática, não precisa ser. Pode ser, mas não precisa ser. Pode ser em outras áreas. Pode ser uma habilidade acima da média para música, né, pegar as coisas muito facilmente, o que a gente chama de ouvido absoluto, né? Ou eu entendo ritmos, compreende, essa inteligência musical é algo que pode estar muito bem desenvolvido, e isso é uma habilidade. Enfim, então esse primeiro anel ele chama de habilidade acima da média, e com isso eles já abarcam mais do que inteligência. No segundo anel ele fala de motivação. O que seria essa motivação? É um engajamento que a criança, o adolescente ou o adulto superdotado tem naquela área de interesse dele, que é um engajamento muito acima da média. É uma motivação intrínseca para aprender, para se aprofundar, para pesquisar, para ir atrás. Então, isso também fica mais claro no universo escolar, porque aí a professora explica lá uma coisa para a criança, está explicando sobre física. E aí a explicação dela abre um monte de curiosidade na cabecinha da criança e a criança quer mais. E aí ela vai e pergunta à professora. A professora dá uma resposta para ela, não foi suficiente. Aí ela chega em casa e pergunta aos pais. O pai, sei lá, menino, não sei. Aí vai no Google e pergunta, né, vai no YouTube. É ser insaciável atrás de conhecimento. É uma curiosidade que se destaca de outras crianças da mesma idade. Priscila, toda criança é curiosa? Mas o perfil de altas habilidades é além. Já chega a ser uma coisa que incomoda os adultos. Porque é como se fosse a criança que não sai da fase do porquê. Sabe, Michelle? Não, mas por que isso? Não. Então, assim, eu tinha uma criança que eu acompanhava que ela queria entender sobre o sistema reprodutor humano. E aí ela foi perguntar ao pai e mãe como que eu nasci. Aquela pergunta clássica de toda criança, né? Ela poderia ter parado aí, né? Como eu nasci? Aí a alma do pai saiu, voltou, a mãe também ficou, ai meu Deus, como explico agora? Como responde essa criança, né? E aí deram uma resposta bem genérica, né? Aquela resposta de pai e mãe de entrou pelo umbigo, de foi a cegonha. Não adiantou. Ele foi atrás de pesquisar mais e essa resposta não foi suficiente. Perguntou mais uma vez. Não, filha, aí a barriga da mamãe e tal, a sementinha do papai, a sementinha da mamãe, não adiantou. E aí ele resolveu sentar os pais numa reunião e dizer assim, olha lá, 4 anos, tá? Olha lá, eu já entendi que não foi pelo umbigo, não tem nada a ver de cegonha, sementinha. Por gentileza, me falem como foi que eu nasci, senão eu vou pesquisar sozinho. E aí o pai e a mãe dele disseram, Priscila, a gente teve que explicar sobre gameta, sobre tudo, sobre fecundação, e ele entendeu tudo, e no final a pergunta foi assim, mãe, você precisou tomar algum anestésico? Porque doeu, né? E o pai e a mãe, meu Deus. Então,
é nesse nível de aprofundamento, não é uma curiosidade que fica ali superficial e basta. E basta, não. É um aprofundamento que e se ele não for bem direcionado, ele chega a incomodar, porque vira aquela criança questionadora. E as pessoas confundem com a criança opositiva, não é a mesma coisa. É só porque ela precisa de mais explicações, né? Então esse é o anel que o Renzulli chama de envolvimento com a tarefa ou de motivação intrínseca, que é de se aprofundar, e quando está engajado naquilo ali, acabou-se, não sente nem fome, nem sede, nem nada, e só quer fazer aquilo ali. O terceiro anel é o anel que Renzulli chama de criatividade, e depois ele falou até assim que ele não gostou mais desse termo, ele trocou por pensamento divergente. Porque quando a gente fala criatividade, Michelle, a pessoa pensa logo em dom artístico, né? Sim. Ah, não, mas meu filho não é artista, ele não pinta, ele faz boneco de palito, ele não é criativo. Então a gente tem essa concepção equivocada de que criatividade é igual a ser artista. Não necessariamente. Então, às vezes, aquele pensamento fora da casinha, assim, fora da caixinha, na verdade, da criança, é uma forma de ver o problema que ninguém pensou, uma forma de resolver aquele problema ali, seja matemático, seja lógico, seja ali do dia a dia da casa que ninguém tinha pensado, ou é aquela tirada que a criança tem rápida, aquela sacada, aquele humor refinado, que chega a ser irônico, muito pequenininho, ela entende essas sutilezas. Então, esse terceiro anel, ele chama criatividade, ou pensamento divergente, né, que é o pensamento que é diferente ali do padrão da maioria, e ele é muito notável, ele é na avaliação com a criança, você consegue identificar ele mais qualitativamente, porque a gente tem, vamos dizer assim, furos na forma de avaliar o anel da motivação. É um anel de uma avaliação muito mais qualitativa, então a gente não tem boas medidas psicométricas para avaliação de motivação em criança tão pequenininha. Vai ser algo muito mais qualitativo. O anel da criatividade a gente até tem alguns testes padronizados, mas eles se limitam muito à criatividade figural, que é a criatividade do desenho. Não necessariamente desenhar 3D, não é isso, mas é assim, é um desenho com muita informação, com a perspectiva de visão aérea, de tridimensionalidade desde muito cedo. Né? Então acaba que os dois anéis, sem ser o anel da habilidade acima da média, né, o da motivação intrínseca e o do pensamento divergente, é algo que a gente vai avaliar ali nas sutilezas, muito qualitativamente. Então eu já recebi no consultório, na clínica, uma criança, e a hipótese diagnóstica que foi me enviada pelo pediatra era de TEA, de transtorno do espectro autista. E porque essa criança tinha um incômodo com barulho. Começou assim, né? A hipótese diagnóstica. Aí eu começo a fazer o processo de avaliação com a criança, e aí toda semana, a gente encontra uma vez por semana, que geralmente é assim, né? Sim. Toda semana ele construía alguma coisa na sala de espera. Alguma coisa pra mim. Teve um dia que ele pegou uma caixa de madeira de um joguinho que estava lá à disposição para ele brincar, e ele pegou aquela caixa e transformou na catapulta. Olha. Ele pegou liga de amarrar dinheiro, papel, e fez uma catapulta de bolinha. Aí eu já... já começa a avaliação ali, né? Exato, porque isso é muito importante. Isso eu falo muito para os alunos, enfim, para os profissionais que eu dou supervisão, que a avaliação ela não começa quando o teste começa. A avaliação começa quando a família entra em contato. Quando ela abriu a porta no consultório, eu já estou avaliando. E aquilo ali me chamou a atenção. E na outra semana, ele já veio com um estojinho com várias pecinhas de Lego, e ele falou assim: a tia Pri, aqui era para construir como que diz, uma viatura policial e uma ambulância. Eu disse: mas você está construindo um robô? Ele: é um robô. Ele tirou todas as pecinhas de carrinho, que era para ser transportes, meios de transporte, e transformou num robô bem grande, assim, articulado, mexia a mão, abria a boca, de pecinhas de carro. Aí eu já fiquei, né? Que a pessoa que trabalha com avaliação, antes de tudo, ela tem que ser o quê? Curiosa, né? Eu já fiquei, fala mais sobre isso. Fui lá dentro, peguei uma caixa de Lego, 280 peças e quanto. Eu digo: agora parei tudo, né? Deixei o whisky do lado. Vamos brincar de whisky hoje. Vamos brincar de Lego. Deixei a caixa. Aquela sessão inteira foi só com Lego. E o menino construiu assim coisa que eu fiquei assim: meu Deus. Eu, na minha inteligência média, né, tentando acompanhar aquela cabecinha. Sim. Com aquela visoconstrução, aquela visoespacialidade, ele transformou aquelas pecinhas assim em um cenário de uma cidade inteira. Eu já fiquei, opa, aí tem coisa. E aí, cada encontro ele ia me trazendo aquela criatividade de formas totalmente diferentes. Então, ele construiu também com o verso
do teste, com a folha, que eu estava fazendo ali um questionário com ele, que já era um pré-adolescente. Com o verso da folha, ele construiu um jogo de tabuleiro completo. Era a história de uma aranha, era o ataque de uma aranha, aí você ia andando tantas casinhas, caía na casinha, ia pra não sei aonde, completo, em cima da minha mesa inteira. Olha, que incrível. Grafite. E aí, quando eu fui aprofundando, e realmente estava ali todas as características do perfil de altas habilidades de superdotação na criança. Acabou que, nesse caso mesmo, foi uma identificação. Até tardia, porque ele tinha 12 anos. Sim. E assim, como chega essas queixas, né? A gente vê ali, porque ou a criança é muito agitada, ou é aquela criança que bate todo mundo na escola, ou é aquela criança que talvez seja opositora, mas não é. É aquela criança que, às vezes, o professor... eu já entendi que é pelo amor de Deus, para de falar E, né, porque a caixinha do médio tem que repetir 3 vezes, 4 vezes. E ele, na segunda vez, ele já tá, opa, eu já sei. A B, banana, amor, abelha, pula, né? Então, talvez aquela agitação daquela criança, talvez o comportamento inadequado dela, talvez a falta de paciência dela, talvez a falta de paciência do professor, da mãe, do tio. Não, menino, pelo amor de Deus, para de perguntar. Né? Vai fazer alguma outra coisa. E isso acaba se misturando com outros diagnósticos, né? Com outros transtornos ou síndromes e etc. Então, por isso a importância, né, dessa avaliação tão... Porque é qualitativa. A gente tem protocolos, mas o profissional tem que olhar e falar... Sim, tem a questão da avaliação, Michele, que é muito importante falar. A gente tem hoje baterias padrão ouro para avaliação desse potencial intelectual. Baterias excelentes, não são perfeitas, mas são as melhores medidas que nós temos. Até agora a gente não tem nenhuma substituta. Ótimo. Tem algumas falhas, tem alguns itens que a gente olha assim e faz, bom, será que a criança em 2024 sabe o que é que esse item está pedindo, né? Porque tem aquela questão da atualização dos nossos instrumentos, mas são padrão ouro e são o que a gente tem. E o resto realmente é contexto, é compreender em quais situações aparecem determinados comportamentos, o que desencadeia, o que ameniza. Então, realmente, a outra parte é a tal da avaliação qual e quant, que a gente tanto fala, né? Mas essa tua pergunta é muito importante, porque se a gente for falar assim de um modo mais grosseiro, existem 2 tipos de superdotação, tá? De um modo assim mais fácil de compreender. Existe a superdotação acadêmica ou escolar, que é aquele estudante que a área de interesse que ele tem, a área de aprofundamento e de criatividade, combina com as áreas que a escola estimula. Então é aquela criança que vai ter um interesse desde muito cedo por letrinhas, por número, por aprender a ler, a escrever, lógico-matemática, ciências. Então é aquela criança que o que ela gosta é exatamente o que a escola trabalha. Então essa criança, geralmente, ela vai ter boas notas, porque ela já se interessa por aquilo que a professora está trabalhando ali em sala de aula. E existe outro tipo de altas habilidades ou superdotação que a gente chama criativo-produtiva, que é justamente o exemplo desse menininho que eu estava dando, do que montava os joguinhos, que fazia o jogo de tabuleiro, a catapulta. Então esse menininho, por exemplo, ele não ia tão bem assim na escola, ele era na média, ele não era um aluno de destaque, digamos assim, porque o que ele se interessava não era necessariamente estimulado pela escola, principalmente se a escola for muito conteudista, né? Então assim, não combinava. A área de interesse dele era toda voltada para isso, sabe? Era tridimensionalidade, visoconstrução, era jogos, ele amava games, e era uma coisa até que a escola estava combatendo. Né? Então, acaba podando, né? Isso. Eu imagino que para a escola é um desafio, porque ali em sala de aula o professor vai ter que lidar com vários ritmos de aprendizado diferentes. É um desafio. Mas nesse caso, por exemplo, era uma criança que ele não se destacava, que ele ficava ali na média, em algumas disciplinas um pouquinho acima, em outras disciplinas em recuperação, uma trajetória, vamos dizer assim, típica do desempenho escolar. Então, se a gente for falar nesses 2 tipos de superdotação, né, essa mais voltada para o que a escola incentiva e essa mais voltada para coisas que estão fora do ambiente escolar, aí você vai notar que a criança que tem uma superdotação escolar ou acadêmica, ela não dá trabalho. Entendeu? Sim. Ela está passando ali muito bem, obrigada, com seu 9, 9,5, 10. E quando essa criança chega para mim, ela não chega por questões escolares ou por questões de desempenho. A nota dela está excelente. Ela chega para mim pela intensidade emocional. Pois é. É esse lado B da superdotação que ninguém fala.
né? E eu acho que esse convite que você... esse convite foi muito, muito oportuno, porque eu posso esclarecer essa página 2 das altas habilidades, que geralmente ninguém fala. Então, quando esses pais me procuram, eles dizem assim: Priscila, meu filho é tudo muito, tudo muito. Aí quando eles escrevem, eles colocam até em caps lock, assim, é muito. Então, assim, a felicidade é euforia, a tristeza é depressão. É tudo demais, sente tudo muito, tá muito à flor da pele. E é justamente isso que a gente vê mesmo no perfil. Aí tem outros modelos teóricos que explicam um pouquinho melhor essa questão dessa intensidade emocional e dessa sensibilidade. Priscila, e falando sobre isso, sobre essa instabilidade emocional, né? Mas antes disso, eu ainda tenho uma pergunta. Pois não. Tem que tirar 10 em tudo? Então, tem que ser bom em tudo? Deu para perceber, falando sobre esses dois tipos, né, Mi, de superdotação, que a superdotação escolar ou acadêmica vai ser mais fácil de combinar com o desempenho escolar. Mas potencial cognitivo e desempenho escolar não necessariamente falam a mesma língua. Pode ser que eu tenha um potencial de resolução de problema, de aprendizado rápido, de me interessar por outra coisa que a escola naquele momento não está trabalhando. E isso não acompanha minhas notas boas e está tudo bem. Isso é até um pouco difícil de explicar para os pais, né? Que eu posso ter uma habilidade muito boa em música, por exemplo. Na minha escola não tem violão. E aí é onde entra o papel da família também, de estimular corretamente, porque eu posso ter aquele potencial ali, aquele talento latente, que a gente chama. E ele é um talento que ele vai precisar de estímulo para se desenvolver mais. Né? Então, na criança pequenininha, como a gente estava falando anteriormente, eu vou ter potencial latente. Principalmente quando eu estou falando de bebê, né? 2 anos e meio. Sim. Que não vou ter ainda aquela exuberância, digamos assim. A criança ainda está tendo oportunidades em vivenciar várias coisas da vida dela ainda, que eu vou ter sinais, como que você falou. Alguns sinais de precocidade, alguns interesses que são atípicos. Então, eu tinha um pequenininho que eu acompanho desde bem pequenininho mesmo, que os amiguinhos dele queriam brincar de patrulha canina e ele queria conversar sobre objetos não newtonianos. Olha só! Então ele entrava lá na minha sala e falava assim: tia Pri, você sabia que esse seu álcool em gel é um objeto não newtoniano? E eu não fazia ideia. Você fala, então, fale mais sobre isso. Exato. E aí entra justamente no que você falou, que é uma outra queixa comum, que é a questão do isolamento dos pares. Porque se eu tô ali com os meus amiguinhos e eles querem falar sobre patrulha canina, sobre Peppa Pig, e eu quero falar sobre Newton. Eu quero falar sobre átomos, partículas, moléculas, gametas, se for o caso. Então, é difícil a criança se camuflar e ela acaba passando por um processo de mascaramento para poder ter assuntos em comuns com os coleguinhas da mesma idade. Então, a questão do isolamento é uma outra queixa bem comum, além da intensidade que a gente estava falando. Pri, você falando, acendeu várias coisinhas aqui, né? A mente já fluiu aqui um monte de coisa. Porque aqui na clínica, né, a gente atende uns pacientes adolescentes que assim, cara, a mãe fala assim, olha, pelo amor de Deus, esse menino tá terror e pânico na escola. Mas ele tem umas habilidades que você fala, meu Deus, como aprendeu? E nunca fez curso ou treinamento, ou, né? E aquilo é inato dele, né? Que o negócio vai se desenvolvendo e a gente fala, ele veio com diagnóstico de TEA, mas olha só, né? É uma outra oportunidade, né? Uma outra visão que a gente está dando para ele, que ele não precisa ser excepcional na escola, que ele tem outras habilidades, né? Que são excepcionais, né? Que são fora da curva e que entra nessa classificação, né? De não diagnóstico. Nessa identificação. Nessa identificação, né? E aí já flui aqui. Eu falo, gente, olha, talvez a gente tenha... E outra coisa... Às vezes, a gente conversando com alguns adultos, a gente fala assim, nossa, mas eu não me sinto inteligente. Mas você percebe na atuação do dia a dia como é desenrolado, como resolve, como aprende, como tem memória para lembrar das coisas, como aprofunda, autodidata. Isso. Aí você fala, meu Deus, né? Michele, eu vou pegar até o gancho para falar outra coisa, que eu acho que vai ser bastante esclarecedor para quem está ouvindo a gente. Do mesmo jeito que a gente separou a superdotação grosseiramente assim em 2 tipos, a gente consegue separar a inteligência também, tá? Então existe a inteligência que ela é mais voltada para informações, acúmulo de informação, de conhecimentos. A gente chama de inteligência cristalizada. Então quanto mais eu leio, quanto mais eu frequento a escola,
Então, especialização, mestrado, doutorado, tudo isso, eu estou enchendo ali a minha caixinha de componentes cristalizados da inteligência, certo? Então, o estereótipo máximo desses componentes é o nerd. Todo mundo convive com alguém que é assim, né? Sim. É o nerd. Beleza, sempre foi inteligente e sempre vai continuar sendo. Mas ele é uma parte só da inteligência. A outra parte são os componentes que a gente chama de inteligência fluida. O que é inteligência fluida? É aquela pessoa que ela pega tudo muito rápido, ela pega as coisas no ar, ela identifica padrões, ela resolve problemas, ela é criativa, ela é imaginativa, e é justamente esses componentes cristalizados que são bem pouco impactados pela escola. Claro que a escola exerce aí um papel de estimular os dois casos, mas os componentes fluidos, eles dependem muito mais de genética. E aí todo mundo tem na família, ou todo mundo tem um amigo, todo mundo conhece alguém que nem frequentou a escola, que é analfabeto, semi-analfabeto, que não teve uma oportunidade de uma escolarização, assim, um percurso tão longo e que é super desenrolado. Olha, então aqui desse lado tá o nerd, tá? Ele é considerado inteligente desde do início da história do que a gente considera inteligência, e aqui do outro lado tá o desenrolado. Lá na Paraíba a gente chama de sabido. Esse lado aqui tá o sabido, e ele é inteligente também. Então, esse lado ele não se beneficia tanto assim do acúmulo de informação. É muito mais assim, uma memória muito boa, uma rapidez de raciocínio e resolução de problema, uma criatividade. E esse componente fluido ele é muito herdado dos nossos pais, ali, dos nossos parentes de primeiro e segundo grau. Então é bem comum, quando a gente está falando sobre uma identificação da criança, os pais se identificarem no perfil de altas habilidades também. Olha só, é bem comum. A importância também de perceber isso na família, sim, né? Que aí a gente já identifica no menor, no pequeno, né? Isso, então eu falo, não é tão do nada assim, entendeu? Aprendeu russo do nada, aí eu vou conversar, sento o pai e a mãe na minha frente, eu digo, pai, mãe, não foi tão do nada assim. O fruto não cai muito longe do pé, né? Eu sempre falo. Exatamente. Claro que tem aí questões ambientais, questões de estímulo, tem questões da escola, do método de ensino, tudo isso influencia, mas os componentes fluidos, eles têm essa carga genética, essa penetrância de herdabilidade muito forte. Pri, esse cérebro funciona de uma forma diferente? Funciona. Excelente pergunta, funciona. Com ressonância magnética funcional, a gente consegue entender um pouco mais, sabe, Michelle? Então, essa questão desse cérebro ser atípico, porque é um desenvolvimento neurodivergente também. É uma coisa que a gente está descobrindo agora muito recentemente, no que é que diverge, né, uma coisa da outra. Então, os achados mais recentes, eles falam de um córtex pré-frontal mais eficiente, não necessariamente maior, né, porque a gente tem a coisa da neuroanatomia porque quanto mais inteligente é a cabeção, o cérebro é maior. Não necessariamente. Não é isso. Mas é um córtex pré-frontal, que é a área que fica logo atrás aqui da nossa testa, que ela é responsável por coordenar tudo, né? A área do maestro, digamos assim. Esse córtex, ele consegue fazer mais com menos. Então, ele é muito interconectado com as outras áreas do cérebro, mais do que as pessoas que estão ali, digamos assim, na média. Ele, além de ser bem interconectado, ele consegue trabalhar mais, poupando mais recursos. Então é como se fosse, como se aquela pessoa rapidamente ela atinge assim uma velocidade de cruzeiro, se a gente puder usar essa comparação de avião. Sim. Então enquanto nós, inteligência média, a gente rala, a gente pena, a gente precisa de muito esforço, muito suor, aquela pessoa ela precisa de menos repetições para ela conseguir aprender. Então quem está olhando do lado de fora tem essa sensação de que ela está aprendendo por osmose, porque é tudo muito rápido, realmente. Você pergunta assim, mas você leu uma vez e já entendeu isso? Eu tenho que ler, reler, ler de novo. Exatamente. Então é um sistema nervoso diferente, e é justamente por esse sistema nervoso ser diferente que tem os prós e os contra, né? Então é uma pessoa que aprende mais rápido, ela consegue memorizar com mais qualidade, ela faz associações entre os conteúdos que ela aprendeu ali com mais facilidade, mas também é um sistema nervoso que é mais sensível a tudo. Isso. E aí a gente entra na questão da sobreexcitabilidade, né? Sim. Então, sim. Os dois modelos que eu mais trabalho com os pais hoje, em orientação de pais, que eu mais trabalho na clínica, são os dos 3 anéis que eu te falei, né? Porque eu acho que ele é um modelo assim bem visual, bem didático. Então eu desenho mesmo assim para os pais. E tem a questão do modelo da teoria da desintegração positiva de Dombrowski. Em linhas gerais, o que Dombrowski fala é que esse sistema nervoso do superdotado, ele por ser mais rápido,
por fazer conexões de forma mais rápida, mais eficiente, poupando mais recursos, por ter um córtex pré-frontal que ele manda mais assim nas outras habilidades, ele também é mais intenso para tudo. E essa intensidade, ela começa lá no pezinho da pirâmide das habilidades cognitivas. Ela começa lá no sistema senso-perceptual. Então eu compreendo, eu percebo os estímulos do mundo de uma forma muito mais intensa. Então, se é uma temperatura nessa sala, eu percebo de uma forma muito intensa. Se é um barulho, aquele barulho pode ser muito intenso para mim. Então, aquele sistema nervoso central, ele é todo mais sensível para tudo. Não só para as oportunidades de aprendizado escolar, mas ele é sensível para compreender que meu pai e minha mãe brigaram. Eu estou notando um clima estranho aqui na minha casa e isso me traz sofrimento. É sensível para entender desigualdades do mundo, assim, questões de sustentabilidade. Então, a criança que sofre profundamente por causa do conflito que está tendo entre Israel e a Palestina, e ela sofre com muita intensidade aquilo. Então, essa sensibilidade é o que traz os pais da criança que tem um perfil de superdotação escolar nos procurar. Porque a criança sofre muito, sabe? Né? Eu tinha uma pequenininha que o pai e a mãe disseram, Priscila, tudo é muito. Tudo é superlativo. Então eu tinha, os pais falaram assim, ó, no caminho pra cá, o pai resolveu jogar uma embalagem de pastilha assim fora do carro. Pra quê? Recebeu uma aula toda sobre a natureza, sobre lixo, sobre o problema, e aquilo ali é uma coisa que é muito intensa para a criança, não é só uma crítica pontual, ela sofre com aquilo. Sim. Então esse sistema nervoso ele pode sofrer por causa de um barulho, porque uma turminha é um pouco mais barulhenta, e aí a gente se confunde com outros diagnósticos. A confusão com o TEA é uma confusão bem comum. Eu até entendo, sabe, Michelle, assim, porque quando a gente trabalha com diagnóstico em psicologia, em psiquiatria, nossos diagnósticos, eles são dimensionais, eles não são categóricos. Então, o que é um diagnóstico categórico? Tem ou não tem? Vamos supor, câncer. Você tem câncer ou você não tem câncer? Não existe, eu tô com 0,5 câncer, não tem. Ou você não tá tenho doente, meia grávida. Não tem meia grávida, exato. Ou tô ou não tô. Perfeito, gravidez. Então é categórico. Ou tu estás grávida, ou tu não estás. E os nossos diagnósticos são tão difíceis na psicologia e na psiquiatria porque eles não são assim. Tem, não tem. Eles são o quanto eu tenho. Então eles falam da intensidade e eles falam do sofrimento, da disfuncionalidade. O quanto que eu tenho aqueles sinais e sintomas e o quanto aquele conjunto de sinais e sintomas traz sofrimento, exato. E aí as coisas se misturam mesmo. Eu posso ter sinais e sintomas que eles são muito parecidos com 2 transtornos, que é superdotação, mas parece com alguma coisa do autismo, e aí é que vem a importância de uma formação adequada, né, da expertise de quem está trabalhando com isso, porque para um olhar um pouco mais destreinado, confunde. Então esse menininho, por exemplo, dos jogos, que produzia coisas maravilhosas com Lego, com caixa, né, de papelão, etc., ele tinha hiperacusia, ou seja, ele tinha um sistema nervoso central muito intenso para estímulos auditivos. Olha. Então, barulho, por exemplo, do ar-condicionado, de buzina. A turma dele era uma turma muito barulhenta, ele se queixava muito disso também. E aí, às vezes o senso comum pensa, né? Barulhinho, tampou o ouvido, autista. Andou na ponta do pé, autista. Não olhou no meu olho, autismo. E eu digo, meu Deus, como eu queria que fosse fácil assim, porque eu tava rica. Sim, pois é. Se fosse só um cheque. Nossa, se fosse um checklist assim, né? Então, é verdade. Já, isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque trabalhar com identificação ou com diagnóstico não é numa consulta de 15 minutos que você vai conseguir ver tudo isso. Sim. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu já recebi uma menininha com uma suspeita de estar no espectro autista até de um nível 2, né, um conjunto de sinais e sintomas até assim moderados, e aí eu estou fazendo a sessão com ela, estou ali 20 minutos, 30 minutos, eu digo, não é que ela não me olha no olho, é que ela não olha nada no olho, ela é míope. Olha aí. Então a menina puxava o livrinho até aqui, sabe, Michelle? Para enxergar, tentar ver.
Não é que ela não estava tendo uma reciprocidade na interação comigo, que é isso, a questão da fixação do TEA, é não haver esse bate-bola da interação social, né? Então eu falo e eu olho para ver como que você vai receber minha informação, depois eu espero você falar de novo, né? Que é esse ping-pong, o xadrez social. Não é que faltava isso dela, é que ela era míope. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então isso é impossível fazer uma identificação de qualquer do perfil de altas habilidades, muito menos, que vocês estão vendo aí a quantidade de detalhes que tem. É impossível fazer isso em 15 minutos. Sim. Né? Então essa questão desse sistema nervoso mais sensível, mais intenso, pode levar a diagnósticos incorretos, né? Dessa questão sensorial principalmente. E, assim, tem muitos desafios, né? Porque, assim, essa hipersensibilidade, eu falei aqui, até trava-língua, né? Sobre excitabilidade ou super excitabilidade, tanto faz. Porque eles acabam tentando se adaptar, buscando outros recursos. E esses recursos podem até ser nocivos para eles, né? Eu até escutei um exemplo que a criança estava começando a se machucar para tentar fixar ou tentar ficar quieta ou tentar diminuir essa atividade cerebral, né? Sim. Que está ali pescando tudo que está acontecendo ao redor. E aí ela falou assim, não, eu consigo transferir a minha atenção para a dor. E aí fica nocivo, gera perigo, é automutilação. Então, assim, existem muitos desafios. Porque a gente acha assim, não, é superdotado, tá tudo bem, tá tudo certo, que lindo. É a romantização. Vai pro Luciano Huck, né? Vou ganhar dinheiro com meu filho. E é uma romantização, de fato, você definiu muito bem. Que não é tão assim, não. Né? Precisa de adaptação da escola, exige um olhar mais cuidadoso, existe um diagnóstico, né, norteador para que consiga melhorar ou ampliar essas habilidades e trazendo essa regulação emocional para eles. Então, é desafiador também, né? Porque tem muitos desafios a superdotação e altas habilidades. A gente até estava conversando, né, Michele? A questão de que, assim, o mundo, a escola, as oportunidades do dia a dia, elas são feitas para a média. E tudo que não está ali na média, tudo que se destaca de alguma forma, é um desafio. Então, a escola, ela tem aquela forma de alfabetizar, de educar, de ensinar, que funciona para a maioria, mas não vai funcionar para todos. E aí é justamente por isso que esse grupo, as altas habilidades de superdotação, eles se enquadram como uma necessidade educativa especial também. Então, tem legislação, tem jurisprudência, tem tudo. Então, o MEC já prevê as adaptações que são necessárias, porque é uma outra forma de ensinar e de aprender. Olha, não sabia. Então, eles são enquadrados no grupo também de necessidades educacionais especiais. Ou seja, precisa de apoio. Precisa. Né? Precisa, não sei se monitor, educador, enfim, mas precisa de alguém que esteja ali mediando ele naquele ambiente. Precisa. Para que ele consiga até amadurecer, porque não tem repertório, né? Não tem essa habilidade de lidar. A questão das assincronias, não sei se você já leu alguma coisa sobre, Michele, que a gente chama de assincronia desenvolvimental, que é como se meu desenvolvimento se desse em curvas, né? A curva de desenvolvimento cognitivo, da memória, da atenção, das funções executivas, e aí eu tenho a curva de desenvolvimento socioemocional, né? Dessa minha inteligência de regular minhas emoções, de saber o que fazer com toda essa intensidade, e não necessariamente eles combinam. Então eu posso ter aquela criança que ela vem assim com o conjunto da obra, vamos dizer, que ela vai bem nas questões cognitivas e que ela é muito madura para a idade dela. Essa criança, quando ela tem essa combinação, não é tão frequente assim, ela é uma criança apta a ser acelerada, que é uma das estratégias educacionais que a gente pode utilizar junto ali com o pedagogo, junto com os educadores da escola. Pode ser que aquela criança precise avançar 1 ou 2 séries para realmente estar entre os pares. Essa decisão da aceleração é uma decisão que ela precisa ser muito bem pensada com a família, com a escola, com a própria criança, se ela já tiver uma idade, né, se for um adolescente ou um pré-adolescente, porque a criança ela precisa ter um desempenho satisfatório, um desempenho bom, ou mesmo acima da média, em mais de uma disciplina, porque se a área de destaque dela, por exemplo, é matemática, e eu avanço ela, vamos dizer, do primeiro para o segundo ano fundamental, ela vai ter outras disciplinas fora a matemática. Sim. E aí, como que vai ser na cabecinha dela se a nota dela não for tão boa nas outras disciplinas?
Porque aí entra a questão também, né, Michele, do perfeccionismo, que é muito comum no perfil, da baixa tolerância à frustração. Então, assim, um nível de autoexigência muito grande. Eu não quero errar, eu não posso errar. Eu brinco que a reguinha deles com eles mesmos é muito grande. Então é uma exigência de eu sou bom, ou então eu preciso ser bom em tudo. E aí a gente tem que pensar em todo esse conjunto de informações antes da decisão de acelerar uma criança. Porque uma vez que eu acelero ela de série, a gente não pode retroceder. Então a decisão tem que ser muito bem pensada. Mas quando a criança tem esse perfil dela ter essa superdotação mais escolar, dela gostar de vários conteúdos, dela ter um desempenho acima da média, ela tem um desempenho ali super confortável, a professora reconhece que realmente ela já está avançando sozinha nos conteúdos da próxima série, pode ser uma estratégia que seja muito eficaz, que evite inclusive que ela fique desestimulada, desmotivada na escola. E mas como existem sente outras. Muito, eles vão ficar muito desestimulados. Exatamente. E pode ser, tem crianças que referem assim, minha escola é um tédio. Não quero ir porque eu já entendi tudo. Por que ela fica repetindo, né? Então a questão desse ensino por treinamento, né, que é tudo que eu preciso aprender com muita repetição, é um problema para essas crianças. Então, às vezes, escrever. Sim. Escrever é uma habilidade que você fica ali ensaiando e vai para caligrafia ou não, né? Em maiúsculo, em minúsculo, e repete muito. Então é bem comum que esse potencial intelectual não acompanha a psicomotricidade. Então, na grafia, ser a letra garranchuda, faz as coisas com preguiça, porque, não, já entendi. O que eu tenho que escrever? Se eu fiz esse problema matemático na minha cabeça, por que eu tenho que armar a continha, né? E no senso comum da mãe fala assim, mas você é tão inteligente, você não sabe escrever? Exatamente. Aí ele vai falar, poxa, né? Aí entra a desestimulação. Sim, né? A baixa estima por falar, poxa, mas tá todo mundo falando que eu sou tão bem em tantas coisas e eu não tô conseguindo escrever. Exato. E aí, às vezes, você consegue fazer uma adaptação curricular muito simples com essa criança, de você ir lá e conversar com a escola. Será que, para matemática, não seria possível que ele explique para a professora como que ele chegou naquele raciocínio, em vez de tacar lá o zero, né? Não arrumou a continha, então zero. Né? Será que para aquela criança só essa adaptação já não seria bem interessante? Então eu não tenho só essa caixinha, assim, o leque do que se pode fazer, não tem só aceleração, sabe, Michele? Sim. Eu posso fazer uma adaptação simples como essa, uma prova oral para matemática. E aí, enquanto a gente vai, em paralelo, desenvolvendo com ele essa persistência, a psicomotricidade, que armar a continha tem lá as suas vantagens mais para frente, né? Enquanto isso, a escola adapta a prova para essa criança. Então, a gente tem muito que pode ser feito. Agora, Pri, nós vamos falar sobre mitos, porque muita gente fala assim, é superdotado, nossa, que maravilha, tem a romantização. É superdotado, nossa, não precisa nem ir pra escola, não precisa nem estudar. Nossa, meu filho tem TEA, ele é nível 1 e ele vai ser o Messi, ele vai ser Van Gogh, Calma, né? Vamos desmistificar essas coisas todas. Sim. Primeiro, quem tem TEA tem altas habilidades e quem tem altas habilidades tem TEA? É determinístico isso? Não é assim. Existe uma condição chamada dupla excepcionalidade. Então hoje eu vim só com as palavras difíceis, não foi, Michele? Tudo trava-língua. Hoje, gente, bota aí, anota aí. Existe uma condição chamada dupla excepcionalidade, que é o quê? Esse perfil diferenciado que a gente está falando, de altas habilidades de superdotação, existia em conjunto com alguma outra coisa, que geralmente é um transtorno. Então eles podem existir juntos, e aí dificulta um pouco mais a vida de quem está fazendo as adaptações. Então, ser superdotado não é um fator de proteção, não te dá imunidade para não ter outros transtornos, você pode ter todos. Então você pode ser superdotado de TDAH, superdotado de autista, superdotado de N coisas, inclusive transtorno de personalidade, enfim, juntos. E aí, como a gente não chama comorbidade, porque não são dois transtornos nem duas doenças, é uma condição mais um transtorno, então a gente chama de dupla excepcionalidade, que é a exceção dentro da exceção. Então, para você ter noção, por que recebe esse nome, né? Por que é duas vezes excepcional? Existe uma estimativa até conservadora da Organização Mundial de Saúde que existem 3,5% de superdotados no mundo. Olha. De 3,5 a 5. Já tem outros teóricos que são um pouco mais
flexíveis que já colocam aí 10%, 15% da população. Mesmo se a gente fique na noção mais conservadora de 3,5% de superdotados no mundo, isso já dá a população do Brasil. Olha aí. É muita gente. É muita gente. Então, um dos mitos é o mito da raridade. Sabe? É raro. Não. É muito raro. São só 2%, mas 2% de quanto? De quanto, exato. Né? Então, essa é uma estimativa bem conservadora e mesmo assim já é bastante gente. Então, existe esse estereótipo da questão da raridade e existe essas misturas da dupla excepcionalidade. Então, eu posso ser superdotado e ter uma outra condição, um outro transtorno. E aí os desafios se acumulam, na verdade. Sim. E Priscila, altas habilidades e superdotação é treinável? Eu posso chegar para o meu filho e falar, eu acho que ele, se eu colocar ele na música, na natação, ele vai ser excepcional e vai se tornar um superdotado. Essa discussão é super interessante. Digamos assim, que é uma briga bem grande na área entre o que é estimulado e o que é herdado, né? E hoje, a concepção que a gente tem hoje é de que são as duas coisas. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem um potencial, que você veio com essa questão da inteligência múltipla para a música, mas na tua casa não tem nenhum tamborzinho. E aí vai muito do teu interesse, do teu foco, do envolvimento, de ir atrás. E aí eu me lembro, toda vez que falo sobre isso, eu me lembro muito de um menininho que eu acompanhei no doutorado. Eu fiz meu doutorado na Federal do Rio Grande do Norte. E esse menino é de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte chamada Pau dos Ferros. Olha! Pau dos Ferros não tem nem shopping, quem dirá biblioteca. Olha! Nada, Pau dos Ferros é uma placa de seja bem-vindo e de volte sempre. É bem pequenininha. E esse menininho, quando a gente estava fazendo a avaliação dele, ele desenhava para mim Kafka. Ele desenhou para mim a barata da metamorfose de Kafka. Olha! E a cidade dele não tem biblioteca. Aí você pergunta como que ele foi atrás. Enquanto a mãe dele ia na lotérica, quando ela precisava ir para a capital, né, pagar uma conta, resolver alguma coisa, enquanto ela ia para a lotérica, ele corria para a biblioteca. Olha! Então você pode dizer, eu posso estimular isso no meu filho desde muito pequeno? Claro que pode. Mas aí também tem a questão da potência intelectual de cada um. E aí a potência das altas habilidades é uma potência que ela é diferenciada, de fato. Mas olha, se eu tenho uma faca e o queijo, se meu filho já tem essa potência, se eu já noto essas características todas que a gente está falando, né, dessa intensidade, dessa criatividade, dessa habilidade que se destaca ali entre os coleguinhas, entre a família, e eu já sou uma família que acolhe muito bem isso, que estimula, que incentiva de um modo positivo meu filho, então a faca e o queijo. Mas, Michelle, é o sonho dourado. E aí a criança ou adolescente fica com altas habilidades e consegue se desenvolver ali, né, dentro das potencialidades dele da melhor maneira possível. Sim, a criança superdotada vira um adolescente superdotado, um adulto superdotado e um idoso superdotado. Né? Então, assim, não é algo que se perde. O que pode acontecer é que aquele talento latente, ele nunca chega a se desenvolver como ele poderia, por falta de estímulo. Ele continua ali só latente. E essa dupla excepcionalidade, Priscila? Então, assim, eu tenho altas habilidades e tenho TEA. Eu tenho TEA e tenho altas habilidades. Porque isso é um mito, né? Como é que a gente... Não é um mito. É possível existir essa dupla excepcionalidade, como a gente estava falando, mas ela não é tão frequente quanto Hollywood quer que a gente acredite. Pois é. Netflix, Hollywood, então, existem muitos filmes e muitas séries sobre a pessoa do espectro autista que é superdotada. Mas, na verdade, quando a gente vai mesmo para a questão epidemiológica, quando a gente vai para a probabilidade dessa ocorrência conjunta, na verdade, o espectro autista, cerca de 60% dos casos, cursa com dificuldade intelectual. E não o contrário. Então, é mais comum a gente identificar pessoas no espectro autista com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade em algumas habilidades cognitivas do que superdotado. Então, ele tem uma estimativa de que isso só ocorre junto, a superdotação com o TEA, em 5% dos casos. Olha. Então, 60% com dificuldade intelectual e os outros TEA com inteligência média. Então, essa questão do The Good Doctor, advogada extraordinária, que mais?
atípico, né? Que tem personagens que são autistas e muito inteligentes, né? Que dá a entender que é um perfil de superdotação, ocorre na minoria dos casos. Entendi, Priscila. Ou seja, mais uma vez a romantização, né? Porque não vem de filme, né? Pois é. O autista com dificuldade intelectual talvez não rendesse séries tão boas, não sei. É verdade, pode ser. Pri, agora sim, a educação, né? Porque existem muitos desafios e existem muitas coisas inimagináveis que os meninos de altas habilidades, meninos ou meninas, enfim, né? De altas habilidades e superdotação têm. E qual que é a importância, né, da gente ter uma educação de forma mais, de repente, acolhedora? Eu não sei se pode ser assim. Ou verdadeiramente inclusiva. Ou verdadeiramente inclusiva. Perfeito. Então, hoje tem muito mais diretrizes do que se pode fazer para acolher e direcionar bem esse estudante do que tinha, por exemplo, na época que eu estava estudando altas habilidades. Inclusive, já tem diretrizes do ano passado, coisa bem recente mesmo. Então, o MEC prevê algumas estratégias de educação especial para essas crianças, algumas até eu já falei, mas só para ficar organizado para quem está nos escutando, né? Existem a aceleração escolar, e geralmente o senso comum só lembra dessa. Meu filho vai ser adiantado de turma, tá? Adiantado de série. É uma das estratégias, mas como eu falei, ela precisa que a criança tenha esse amadurecimento social também acima da média, porque ela vai conviver com crianças de uma idade avançada, não é? Sim, sim. E precisa também que ela seja boa em mais de uma área, porque senão a notinha dela pode ser que caia, pode ser que ela volte para a média e isso causa uma frustração. Então o tiro sai pela culatra, se não é bem feito. Sim. Então um tipo de estratégia é a aceleração, existe o enriquecimento curricular e existe a adaptação curricular. O enriquecimento curricular é uma estratégia bem interessante, que é transformar aquele processo de ensino-aprendizagem um pouco mais desafiador para aquela criança. Então vamos supor, levando em consideração esse exemplo da matemática, que eu acho que fica mais fácil, Michele. Então é tipo o aluno, estudante, que a turminha está aprendendo noções de adição e subtração e ele já está se interessando em multiplicação. Supor. Então os amiguinhos estão ali fazendo continhas de somar duas casas decimais e ele está multiplicando centenas. Então a aula para aquele aluno vai ficar chata. E aí ocorre o quê? Ou ele vai virar ali um instrutor, ele vai ajudar os amiguinhos porque ele já terminou, porque ele já está interessado em outra coisa, ou ele vai ficar extremamente entediado, ou ele vai causar na turma. Ele vai dar resposta para todo mundo na sala. Já entendi o que esse professor está falando faz muito tempo, que ela está repetindo ainda, então eu vou perturbar na sala de aula. E aí é assim que as crianças também chegam pra gente, com esse tipo de queixa. E aí, nesses casos, o enriquecimento curricular é bem interessante. O que seria isso? Seria tentar transformar, através de um plano de ensino individualizado, de um PEI, personalizar para aquela criança e transformar o ensino da matemática, nesse exemplo que eu estou dando, um pouco mais instigante para ela. Então esse enriquecimento pode ser a tarefinha que vem para ela vem diferente, vem com menos repetição e mais desafio, assim, tipo raciocínio lógico, matemático, e pode ser feito de N formas, e é tão personalizado que a gente não tem muito uma receita de bolo. É necessário que seja feito realmente um plano de ensino individualizado, para aproveitar ali aquele interesse da criança e conseguir canalizar aquilo ali com uma forma positiva, que ela volte a ter prazer de ir para as aulinhas de matemática. Muitos casos, quando a escola não dá conta de fazer isso, os pais buscam em atividades extracurriculares por fora. Né? Então, no Kumon, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, porque o Kumon é um aprendizado por repetição, que geralmente eles não gostam muito, mas aí já tem as crianças que querem ir avançando naqueles níveis do Kumon e gostam de se desafiar, e aí já acham interessante. Então não tem muito a receita de bolo, tem que ser realmente algo feito a partir de uma boa avaliação, para a gente saber aonde a gente vai conseguir enriquecer aquele conhecimento. Mas uma coisa muito importante, Michele, que eu percebo que as escolas ainda erram, é entender o enriquecimento curricular como adiantar o conteúdo da série posterior. E aí o que acontece? Então vamos supor que a criança está ali no segundo ano do fundamental e ela já está querendo adiantar conteúdos do terceiro ou do quarto.
E aí a escola simplesmente pega o conteúdo e traz para essa criança um pouco mais cedo. E aí quando essa criança for para o 2º ano fundamental ou para o 4º, aí você tem um problema. Ela já viu tudo. Ela já viu tudo. Sim. Sim. Ela cansou. Ela ficou entediada de novo. Você só empurrou o problema para frente. Ou a escola tornar a prova e a atividade daquela criança mais difícil do que as do colega e ela se sentir punida. Eu estou sendo castigada porque eu sou superdotada. Todos meus amigos já terminaram o dever, já terminaram a atividade e fizeram 10 itens e a minha vem com 20. Então, aquilo ali passa a ser um castigo para ela. Sim. Em vez da identificação ser algo que direcione, que ela conheça mais sobre ela mesma, quem ela é e quem ela pode ser, acaba virando, o feitiço vira contra o feiticeiro. Ela odeia porque a forma que a escola achou de adaptar a necessidade educativa dela foi passando para ela mais tarefinha. Então, às vezes a gente vai para a escola para fazer esse tipo de orientação, de que não é uma questão de quantidade, é uma modificação mesmo na forma como aprender. Ela pode aprender por projeto, ela pode aprender frequentando o laboratório ou frequentando as aulas da outra turminha uma vez por semana. Ela pode aprender com um tutor. Então, ali no contraturno, alguém que sabe muito sobre o tema de interesse dela vem para conversar com ela sobre aquilo, desenvolve ali um mini experimento com ela. Para motivar, Para motivar. Então, não é dar mais exercício para ela, não é isso. É adaptar realmente para que aquele ensino para ela seja instigante. Porque senão ela tende a se entediar muito fácil. E por sentir muito, né, essa super excitabilidade, ela pode tanto se sentir muito desmotivada ou muito motivada. É tudo muito. Assim. E como é a saúde mental, Priscila, desses, principalmente ali os adolescentes, os pequenininhos, brigam, dão birra e aquela confusão toda de criança muito pequena. Mas aí os adolescentes começam a entrar num sofrimento, né, ansiedade, enfim, em outro patamar, né, maior de sofrimento. Como fica essa saúde mental, Pri? De uma forma assim, bem sintetizada, existem a ansiedade de desempenho, que é eu sentir todo aquele desconforto fisiológico que a ansiedade traz relacionado ao meu desempenho. Se eu vou fazer mais rápido, se eu vou acertar mais, se a minha nota vai ser superior à nota de fulaninho, porque a média da escola não é suficiente, então é quase que criar um ranking comigo mesma. E isso gera uma ansiedade de desempenho que, se ela não for resolvida ali na infância e na adolescência, no futuro pode ser que é um adulto que evite situações que ele dava conta, mas só pelo medo de errar. Então começa a se boicotar. Sim. O que puxa a outra queixa mais comum do superdotado adulto, que são as questões da depressão existencial do superdotado adulto. O que é essa depressão existencial? É ele ter certeza de que ele é um talento desperdiçado, que ele poderia ter feito muito mais coisa do que ele fez, que ele tinha potencial para mais e não conquistou, muitas vezes por essas questões que não foram resolvidas lá atrás. Né? Então a beleza de trabalhar na intervenção precoce é evitar histórias como essa, de você sentir que você poderia ter feito muito mais na sua vida e você parou por um boicote seu, por você achar que você tem que fazer perfeito. É sempre perfeito, não erra, tem que ser mais rápido do que todos, então você vai criando aí uma série de crenças disfuncionais que elas vão só se acumulando. Ou seja, precisa fazer terapia. Exato. Ou seja, não é um grupo privilegiado, Michele, que eu queria muito com esse bate-papo da gente que ficasse muito claro de que são crianças, adolescentes e adultos que necessitam de um apoio, que não é tudo dado de presente, a ideia do dotado, do superdotado, leva muito a essa crença de que veio tudo de brinde para ele. São os privilegiados de Deus, já veio com tudo no pacote. Não é isso. Então há muito que nós da psicologia, o pessoal da pedagogia, há muito que se fazer para direcionar bem. Então eu falo assim, eu gosto de usar uma analogia com as minhas crianças com meio de transporte, assim, com carrinho, com avião, porque é bem comum que eles gostem disso, né? Então eu falo, todas as pessoas vão percorrer a mesma distância, vamos dizer, no processo da escola. A distância Brasília-Pirenópolis. Então eu posso fazer a distância Brasília-Pirenópolis de moto, eu posso fazer a distância Brasília-Pirenópolis de carro. Uma Ferrari, vão chegar no mesmo destino, mas vão ter trajetórias de viagem completamente diferentes.
Pode ter um mais lento, um carro mais desconfortável que tem que fazer várias paradas, que consome muito gasolina, ou você pode ir voando. Brasília, Pirenópolis, né? Então, os ritmos de aprendizado, eles são diferentes. O propósito é que a gente consiga fazer com que todos cheguem no mesmo local, no mesmo destino final. E com menos esforço, né? Enfim, a ideia é essa. Então, quando eu estou psicoeducando as crianças e adolescentes sobre a condição delas, e isso é uma outra pergunta que os pais me fazem, eu devo dizer ao meu filho que ele é superdotado ou eu vou esconder dele, ele vai ficar se achando, sim. Né? Aí vai se achar melhor que os amiguinhos, etc. Eu digo, sim, a gente precisa dizer. Quando eu conheço quem eu sou, eu consigo planejar quem eu serei. Sim. Né? Eu vou construindo aquela narrativa sobre mim, desde muito pequenininho. E a gente usa analogias como essa, assim. Então, eu tinha um pequenininho que eu avaliei ele, que ele morava em Vicente Pires. E aí ele amava carro, sabia todas as marcas e desenhava, sabia tudo decorado, uma memória realmente excepcional. E aí eu digo, tá. Então, usando essa analogia, né, de que todo mundo sai de Brasília e viaja, vamos dizer que você é uma Ferrari, seu cérebro é uma Ferrari, mas está andando nas ruas esburacadas de Vicente Pires. Ele olhava para mim, a tia Pri, eu digo, e aí, como que a gente faz para essa Ferrari andar bem? Onde ela mora? Adiante de que toda essa potência, se eu estou ansioso, se eu estou pessimista com o meu próprio rendimento, se eu sou um adulto com síndrome do impostor, é outra coisa super comum na história do superdotado adulto, né? Porque a percepção que ele tem sobre si é que tudo veio para ele muito fácil. Ele aprendeu muito fácil. Então, mas você passou no concurso, Michele. Não, mas aquele ano, aquele concurso foi muito fácil, porque foi aquela banca. Michele, mas você ganhou esse prêmio. Não, mas é porque quem estava competindo comigo realmente, eu dei sorte. Isso ao longo da vida, você vai tirando mérito por todas as suas conquistas, porque na sua cabeça tudo foi muito fácil. Né? Então, isso é muito importante ser trabalhado desde pequenininho, que eu preciso dar o asfalto. Quando eu digo é a psicologia, a escola, a família, eu preciso asfaltar essa rua. Senão essa potência toda vai na parede. Não adianta de nada. Ou para no buraco ou para na lombada. Pois é. Pri, e uma dica para quem está nos assistindo agora sobre nossa, porque assim, a gente falou sobre um conteúdo aqui incrível, né? E esclarecedor. Porque para mim era uma coisa um pouco desconhecida, comecei a conhecer um pouquinho e agora temos mais informação, né? Para quem está nos assistindo, em relação a como lidar com uma criança ou uma adolescente, né? Dependendo ali da fase, como lidar e como apoiar. É muito importante realmente essa fala, Michele. Então eu falo assim para os pais que eu acompanho, as famílias que eu tenho esse privilégio de acompanhar desde a identificação até as adaptações necessárias, eu falo assim para os pais, advoguem a favor do filho de vocês, briguem, vão na escola e exijam um pouco mais, não tá legal, não tá suficiente, ele precisa de mais. Advoguem a favor dele. Então, embarquem junto com a criança na área de curiosidade dela, sabe? Compre a ideia mesmo e vai. Se ele está apaixonado por astronomia, vamos lá, vamos atrás de planeta. Então, embarque junto com a criança na área de interesse dela. Nunca para limitar, nunca para ficar só naquilo mesmo. A ideia não é essa, não é transformar no hiperfoco. A ideia não é essa. Mas, assim, dela não precisar fazer essa trajetória de uma forma solitária. Legal. Dela poder dizer, meu pai e minha mãe também estão achando legal isso, então eu posso conversar com eles. E sempre que possível buscar realmente pensar, meu filho está entre pares, realmente? Então não pares pela idade cronológica, né? Mas meu filho está conseguindo conviver num ambiente com crianças ou com adulto, com qualquer pessoa que fale a língua dele, que se interesse pelo que ele gosta, para que ele não se sinta ali, né? O diferente, o patinho feio. O patinho feio. Exato. Priscila, muito obrigada por participar, né, desse podcast, desse tema tão importante, de uma forma tão tranquila e esclarecedora. Fico feliz. Né, passando tanta informação de forma prática, de forma segura, né, uma informação de fato que as pessoas consigam lidar e entender, né, essa informação. Eu que agradeço o convite, Michele. Eu queria mesmo que isso alcançasse mães que às vezes estão nos ouvindo e estão com dúvida. Nossa, e geralmente nós mães, a gente sabe, né? Tem alguma coisa ali, sim, né, de diferente no meu filho, principalmente quando já tem outros filhos ou quando tem uma família que tem possibilidade de conviver com outras crianças, né? Então a ideia era que chegasse a muitos ouvidos mesmo. Eu que agradeço o convite.
Muito obrigada. Curtiu, gente, o nosso bate-papo? Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal aqui embaixo, o linkzinho aqui embaixo, e haverão outros episódios tão bons quanto para que vocês acompanhem a gente. Até o próximo episódio e até lá!